pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje na nossa mesa redonda de número 4, quarto programa do Mais Vôlei, por favor, novamente com Cacá Bizoc. E hoje nós vamos falar então sobre os Jogos Pan-Americanos de Lima. A seleção masculina entra em quadra antes das meninas e a estreia deles já é agora, na quarta-feira. Primeiro jogo contra o México. Baba, né? Vai passear, pode jogar com as reservas, sem problema. E a seleção masculina vai ter o comando do Marcelo Francoviaki, que é o assistente técnico do Renan Dalzotto. Como o Renan está concentrado com a seleção que vai jogar o pré-olímpico, Francoviaki está em Lima com uma seleção um pouco mais jovem, aliás, bem mais jovem. E a gente tem aí um único campeão olímpico, o Éder, que veio para dar essa experiência para esse grupo. Provavelmente vai ser o capitão da equipe, mas Vanessa, uma seleção dessa é o sonho de muito clube na Superliga Nacional, né? Você ter um time como esse, que provavelmente vai ser o titular, é time para brigar pelo título. A gente tem então, Cacá, os levantadores Thiaguinho e Carizio. Thiaguinho deve ser o titular, já teve oportunidade na seleção na Liga das Nações, é um levantador experiente de alta qualidade. O Thiaguinho, que mesmo sendo jovem, ele foi titular também na Superliga pelo Sesc Rio de Janeiro, e o Carizio do Minas. E entre os opostos, a Buba, finalmente a Buba, muita gente queria o Abuba depois que ele foi bem no Canoas. Nessa última temporada ele jogou menos, né, porque ele era a reserva do Vissoto no Taubaté, e o Felipe Roque também Minas. Isso, o Roque vem evoluindo muito, né, ano a ano. O Abuba foi contratado pelo Vibo Valentia da Itália. Então são dois jogadores ali que podem brigar pela posição. Talvez o Roque comece como titular. E entre os centrais, além do Éder, que a gente já citou, a gente tem o Cledenilson e o Matheus. Entre os pontas, o Honorato, Lucas Ló também, que é um nome que já veio na seleção adulta, o Cadu também, que já esteve na seleção adulta, e o Rodriguinho. Os centrais devem ser o Matheus e o Éder, né? E os ponteiros, Lucas Ló, que jogou o Mundial como titular, e o Rodriguinho. O Rodriguinho é um nome forte aí em evolução, uma promessa do vôlei brasileiro que está se consolidando. Você imagina um time desse jogando uma Superliga, é para se respeitar e é para brigar pelo título no Pan-Americano. O Rodriguinho, ele apareceu muito bem no RJX, depois jogou agora no Sada Cruzeiro. O Cadu também já teve oportunidade na seleção adulta ano passado, jogou até de titular. Sim, o Cadu era uma esperança ainda do Bernardinho. Só que ele teve aquele problema do doping na Itália, ficou suspenso 2 anos. Agora é que está voltando, tendo novas oportunidades, é um ponteiro passador muito alto e que, se ele conseguir retomar o ritmo que ele estava, ele vai brigar por posições aí na seleção adulta. E o líbero, o Rogerinho, é o único líbero que o Brasil levou. Rogerinho, que é uma cria aí do Maringá. Não, e também com plenas condições de compor esse grupo muito bem. Cacá, então o Brasil faz sua estreia hoje, quarta, contra o México, depois pega o Chile e aí fecha a fase classificatória contra os Estados Unidos. O que dá pra gente esperar dos Estados Unidos? Então, não sabemos, né, também como que os Estados Unidos vão pro Pan-Americano, mas mesmo sendo uma equipe B, a gente tem que considerar hoje que os Estados Unidos, com a quantidade de jogadores e jogadoras que tem, ele consegue fazer uma equipe B forte. Talvez Brasil e Estados Unidos avancem, contra o Chile vai ter alguma dificuldade, porque o último jogo no Sul-Americano, Brasil e Chile, foi meio enroscado, um 7, mas no máximo um 7, viu, Vanessa? Vai ter dificuldade, depois o jogo anda e a definição de Brasil e Estados Unidos para ver quem sai em primeiro. Eu sou mais Brasil, né? O Brasil está mais focado, o Marcelo está treinando com esse grupo desde que o Brasil jogava as finais da Liga das Nações. O Marcelo nem foi para essa competição, ficou treinando. Então eu acho que o Brasil deve vencer os Estados Unidos, sai em primeiro do grupo, faz a semifinal e volta à final. Campeão, né, Cacá? Quem sabe, né? Ou contra a Argentina ou contra os Estados Unidos, mas acho que vem coisa boa. Para o Brasil chegar até a semifinal, precisa terminar entre os 2 primeiros da chave, que aí os 2 primeiros dessa chave cruzam com os 2 primeiros da outra chave. Falando um pouquinho ainda sobre Jogos Pan-Americanos, os Jogos Pan-Americanos esse ano estão sendo em Lima, uma cidade que respira vôlei feminino, e assim, vamos falar um pouquinho da abertura, que foi emocionante ver ali Cecília Tait acendendo a pira. E ela é um ícone do vôlei feminino mundial, já entrou em Hall da Fama, de tão importante que ela foi para o vôlei feminino.
Imagina a emoção dela e imagina a emoção dos peruanos. E pro voleibol, né? Uma voleibolista ali acendendo a pira. É interessante isso, o respeito que o público peruano tem pelas jogadoras de voleibol. Não só essa geração que foi medalhista de prata em Seul, mas toda a geração. Né? Eu estive até num campeonato sul-americano interclubes em Lima, e a gente jogava a partida correndo e de repente o ginásio se levantou e começou a aplaudir, né? Eu já contei até essa história. E quando a gente foi ver, era uma jogadora de uma geração anterior que estava chegando ao ginásio. E todo mundo sabia quem era, se levantou em respeito e aplaudiu até que ela se sentasse na tribuna de honra. Então a Cecília faz parte da principal geração peruana, que contou com outras jogadoras espetaculares, Rosa Garcia, Gabriela Pérez, Zenaida Uribe, Natália Málaga, todas elas quase chegaram ao ouro olímpico, né? Quem é mais velho vai lembrar, você que não é tão velho, eu vou só dar para você um panorama. O Peru vinha ganhando da União Soviética até o terceiro set, né? Era para fechar. Faltavam 3 pontos. Faltavam 3 pontos. E era aquele jogo ainda de vantagem. Talvez a nossa audiência, muitos da nossa audiência nem lembrem desse disso. Era um jogo que não acabava porque cada hora era uma vantagem para o outro lado e não pontuava. Exatamente. Tudo para dar Peru como medalhista de ouro. Só que o gênio Karpov, né, que era um técnico da União Soviética que ficou famoso por falar alto, ficar bravo, mas o Karpov montou seleções espetaculares. Nós não podemos falar que o Karpov era o técnico bravo. O Karpov era o técnico competente que tinha por característica ser bravo. Ele deu uma das maiores broncas da história do voleibol nas suas jogadoras. A União Soviética virou e ganhou a medalha em cima do Peru. Mas essa geração da Cecília Tahiti ficou caracterizada por uma das melhores do mundo. E tem outra história interessante, porque elas passavam, Vanessa, por um regime de treinamento absurdo. O treinador coreano Mambo Park, que fez essa geração chegar onde chegou, ele chegava a fazer treinamentos com a Cecília Tahiti, com as outras jogadoras, mas a Cecília que contou esse detalhe. Elas tinham que atacar 100 bolas sem que a bola pudesse tocar a fita da rede. E aí, se tocasse, voltava, zerava. Ou seja, o treino não acabava nunca. Não acabava nunca, e aí foi com elas, né? E a Cecília contava que quando chegava depois dos 90, elas falavam assim, eu não posso errar, não posso errar, não posso errar. Então era um regime de treinamento que hoje a gente não vê mais, né? E ela era conhecida como La Zurda de Ouro. Ela também foi MVP nos Jogos Olímpicos de 88. Lembrando que surda não era uma deficiência visual, era canhota, a canhota de ouro, bem lembrado, Cacá. Ela foi considerada MVP das Olimpíadas de Seul, mesmo sendo prata. E o vôlei peruano também ganhou medalhas de prata e bronze nos mundiais de 82 e 86, assim. E ganhou do Brasil durante todo esse período. O Brasil não viu a cor da bola. O Brasil ficou 9 anos sem ganhar do Peru. Quando que a gente poderia imaginar isso nesses dias atuais? Hoje nem dá pra pensar nisso. E ela jogou aqui no Brasil, né, Cecília Tahiti? Jogou na Sadia, o super time da Sadia, que além de ter a seleção brasileira, tinha os reforços como a Cecília Tahiti. A Rosa Garcia também jogou no Guarujá, BCN Guarujá, e a Natália Málaga também jogou aqui. Exatamente. Era uma época que o vôlei peruano... Só faltou a Gabriela Pérez, que era uma central na época gigante, né, de 1,92 m, que fez a carreira na Europa. O Cacá, que foi legal também nessa cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos, é que quem passou a tocha para a Cecília foi outra jogadora muito importante do vôlei peruano, só que menos conhecida. A Lúcia Fuentes, ela foi outra lenda do vôlei peruano, jogou nos anos 60 e nos anos 70 pela seleção peruana. Exatamente. Legal esse reconhecimento. Muito legal, e foi a geração que fez com que essa geração da Cecília Tahiti chegasse à medalha olímpica e mundial. E nesse quarto programa do Mais Vôlei, por favor, a gente conversou também sobre o Congresso Internacional de Vôlei, que teve agora em São José dos Pinhais, sobre pré-olímpico, sobre o Campeonato Mundial Sub-21, seleção brasileira masculina foi bronze, e também sobre a questão Bright volta ou não volta à seleção adulta feminina. E na próxima semana a gente vai trazer um panorama do que foi a edição masculina dos Jogos Pan-Americanos. E aí a gente vai começar a falar sobre as meninas, que aí são elas que entram em quadra. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.